Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, a última lição do segundo trimestre de 2026. A lição de hoje é a lição de número 13, com o tema O Discernimento do Cristão. Nesse trimestre, nós estudamos Entre a Verdade e o Engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. Depois de falarmos de várias ideologias, de vários temas profundamente problemáticos, nós encerramos esse trimestre com uma lição muito, mas muito importante: o discernimento do cristão. Nós do EBD em Foco queremos agradecer a todos os nossos inscritos, assinantes do EBD em Foco, que ficaram conosco até aqui. E já convidamos você para continuarmos esta caminhada, porque o terceiro trimestre já está começando e nós estaremos por aqui continuando essa jornada para a glória do Senhor. Lembrando que você pode ser um assinante do EBD em Foco, e sendo um assinante do EBD em Foco, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. E mais, os slides produzidos pelo EBD em Foco são editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis e dificulta a preparação da aula do professor. Mas aqui você encontra slides editáveis que facilita a sua preparação e ministração da aula. O conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor da EBD. Nós temos também um aplicativo do EBD em Foco e você pode acessá-lo pela sua Play Store e instalá-lo no seu smartphone. Tendo o aplicativo do EBD em Foco, você acessa todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o comentário da nossa lição. O texto principal da nossa lição se encontra em Hebreus capítulo 5, verso 14, que nos diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O escritor aos Hebreus está nos afirmando que discernimento é para quem é maduro. O mantimento sólido são para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Isso é uma questão de maturidade. O resumo da lição: o discernimento espiritual é essencial para que o crente permaneça firme na verdade bíblica, rejeitando os enganos dos falsos mestres e sendo guiado pelo Espírito Santo. Nós enfrentaremos na nossa caminhada, isso querendo ou não, muitos falsos mestres, muitos enganos, e é importante que tenhamos o discernimento espiritual dado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. O texto bíblico da nossa lição se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 até o verso 11. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo. Nossa introdução. Chegamos ao final do trimestre afirmando a necessidade do discernimento, que é dado por Deus para distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que é de Deus e o que é contrário à sua vontade. Aqui nós já temos uma explicação do que é discernimento. O que é discernimento espiritual? O discernimento espiritual é aquela capacidade que Deus nos dá para distinguir o que é verdadeiro e o que é falso, para distinguir o que é de Deus e o que é contrário à sua vontade. Em tempos de confusão e múltiplas vozes religiosas e ideológicas, essa habilidade torna-se essencial para a saúde espiritual do cristão. É preciso ter discernimento em meio a esse caos religioso e ideológico. Do contrário, a absorção de muitas destas visões pode lhe trazer uma intoxicação teológica e lhe trazer graves problemas,
tendo o discernimento espiritual, manteremos a saúde espiritual. Discernir não é apenas uma questão de conhecimento intelectual, mas uma prática espiritual fundamentada na palavra de Deus e operada pelo Espírito Santo. Nesta lição estudaremos a importância do discernimento, suas fontes principais e como devemos praticá-lo no cotidiano cristão, objetivando a capacitar o crente a desenvolver um espírito vigilante e sábio que glorifique a Deus por meio de uma fé bem fundamentada na verdade. O exercício do discernimento nos leva a ter uma fé bem fundamentada e sólida. Primeiro tópico: numerosos ensinos. Vivemos um tempo de numerosos ensinos. Vivemos tempos de caos ideológicos e teológicos. A tradição cristã, ao longo dos séculos, acumulou uma variedade de ensinos e interpretações teológicas. Essa diversidade pode enriquecer, mas também pode confundir, especialmente quando determinadas doutrinas se afastam do evangelho puro e simples. Nós estamos vivendo em um tempo onde o acúmulo de informação é muito grande. É algo inexplicável, imensurável. E é por esta razão que nós necessitamos tanto de discernimento. Já falamos isso lá no início. Imagina você se contaminar com toda sorte de ideias, ideologias, interpretações, visões. Você estará muito mais adoecido do que curado. Muitas vezes ideias modernas são revestidas de linguagem bíblica, mas negam as verdades centrais da fé cristã. Daí a importância de conhecer a doutrina. Todas as heresias, todos os falsos ensinos, ou pelo menos em sua maioria, eles se travestem de verdade. As heresias são, em sua maioria, sutis. E esse é um ponto que a gente deve estar atento. Poucas heresias são abertas. A maioria delas são sutis. E é por isso que há a necessidade de ter o discernimento. No mundo atual, há grande influência de ideologias filosóficas e culturais no meio evangélico. Nós temos cristãos esquerdistas, progressistas, liberais, teologia da prosperidade, confissão positiva, triunfalismo, enfim, uma série de visões, de influências ideológicas e culturais no meio evangélico. Infelizmente, o meio evangélico está profundamente contaminado com essas aberrações. E para que nós estejamos isentos, livres destes males, nós precisamos urgentemente do discernimento espiritual. O secularismo, o relativismo e o emocionalismo têm invadido púlpitos e grupos de ensino. Alguns conteúdos enfatizam o bem-estar humano acima da glória de Deus, transformando o evangelho em autoajuda. Nós vivemos a geração da autoajuda. Os principais ou os maiores vendedores de livros no mundo são livros de autoajuda, escritores de autoajuda. Então o secularismo, o relativismo, o emocionalismo invadiu os púlpitos e tem gerado conteúdos que enfatizam o bem-estar humano acima da glória de Deus e transformam o evangelho em autoajuda, mas não na mensagem que liberta, como Jesus pregou. O discernimento espiritual nos leva a perceber quando a centralidade de Cristo está sendo substituída por ideias humanas. Como eu falei, a maioria destas questões, elas são sutis. Elas não são assim abertas. Salve exceções que são muito abertas, que são gritantes, a maioria das heresias elas estão travestidas de bondade. E aos poucos elas vão sendo substituídas. Elas vão substituindo as ideias verdadeiras, porque elas parecem muito com o que é verdadeiro, mas no fundo não é. Advertência bíblica. A Bíblia nos orienta de forma clara e direta a respeito do cuidado com os falsos ensinos. Em 1 Tessalonicenses 5:21, somos exortados a examinar tudo e reter o bem. Essa atitude investigativa e cuidadosa não é opcional, mas uma ordem. Especialmente no mundo que nós vivemos, que muitas vezes nós somos obrigados a ouvir, e
É muito importante nós estarmos nesta posição de examinadores. Precisamos examinar tudo para reter somente o que é bom. Porque o tempo em que nós vivemos é um tempo que exige um filtro em tudo que se ouve. Pessoas que você pensava que eram idôneas, muitas vezes estão cheias, carregadas de ideologias, carregadas de visões distorcidas da palavra de Deus. E por essa razão, a necessidade de sermos examinadores de tudo. O crente deve analisar cada mensagem à luz das Escrituras e rejeitar aquilo que for contrário à verdade revelada. O crente deve analisar cada mensagem. Mensagem não apenas no sentido da pregação do evangelho, apesar de que até isso está incluso aqui. Tem muitas pessoas que pregam o evangelho que muitas vezes parecem estar de acordo com a Bíblia, mas não está. Mas existem mensagens que são transmitidas de forma muito sutis e que às vezes a gente não percebe. Mas a gente precisa estar atento quanto a isso. Em 1 João 4:1, o apóstolo afirma: amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. O apóstolo está nos exortando que nem todo mundo, por exemplo, que fala no púlpito de uma igreja ou que fala em nome de Deus, está de fato falando o que Deus mandou falar. Essa instrução reconhece que há espíritos enganadores em atividade, só que disfarçados, os famosos lobos em pele de ovelha. É papel do cristão testar o que ouve e ver, discernindo entre a voz de Deus e a do erro. Isso exige maturidade, oração e conhecimento bíblico. Esse é um ponto importante, inclusive para nós que somos professores, que somos pregadores, que somos pastores. Nós precisamos assumir esta responsabilidade de combater o erro. O pastor Claudionor de Andrade diz em uma das suas palestras que todo professor da escola bíblica é uma apologeta para o seu aluno. Então nós precisamos de fato assumirmos essa responsabilidade de defender a fé cristã dos erros. Nós, cristãos em geral, devemos ter discernimento, mas nós, pregadores, precisamos assumir a responsabilidade de sermos apologetas. O crente precisa estar constantemente alerta, não apenas para identificar o erro, mas para rejeitá-lo de maneira firme e amorosa. Esse é o papel do apologeta. Ele precisa conhecer a verdade, identificar o erro e defender a verdade. Ele precisa conhecer a verdade, praticar a verdade e defender a verdade. O discernimento nos torna capazes de permanecer na verdade, mesmo quando esta é impopular. Isso nos guarda da sedução dos enganos e nos mantém fiéis à sã doutrina. O discernimento nos torna capazes de permanecer na verdade, porque nós iremos comparar o que é verdade e o que é mentira, o que é engano e o que é verdadeiro. E assim nós tomaremos pelo Espírito Santo a decisão de ser fiel. Proteção do rebanho. O discernimento espiritual também tem uma função coletiva, proteger o rebanho de Deus. Líderes precisam ser guardiões da verdade, responsáveis por conduzir a igreja na sã doutrina. São os apologetas, são os polimistas que defendem a igreja do mundo, os apologetas que defendem a igreja, defendem a verdadeira fé, a verdadeira doutrina, a sã doutrina. E nós, como líderes, precisamos nos posicionar. Sem discernimento, o povo de Deus fica vulnerável, como ovelhas sem pastor, expostos a lobos, devoradores, vorazes, que deturpam o evangelho para benefício próprio. A igreja não pode permitir que modismos doutrinários entrem sorrateiramente em seus púlpitos e ministérios. Muitas vezes são coisas muito sutis, já falamos isso. É uma regra, ou praticamente uma regra. As principais heresias são sutis, elas não chegam de forma aberta, são sutis. E a igreja precisa ter esse discernimento para não permitir que coisas que parecem ser bom, na verdade, são malignas. Cabe à liderança examinar, confrontar e corrigir tais ensinos, promovendo a unidade da fé. Essa unidade não é uniformidade de opinião, mas coesão em torno da verdade bíblica, né? Nós podemos sim divergirmos de opinião, mas o que nós não podemos é divergirmos de teologia.
Se nós divergimos de teologia, nós divergimos da verdade bíblica. O discernimento protege essa harmonia e é um dom que preserva e fortalece a igreja. E só Deus para nos dar o discernimento, para que nós possamos ser preservados das heresias desse mundo. Segundo tópico, fontes do discernimento. Escrituras sagradas. As escrituras sagradas são a principal fonte de discernimento espiritual. A palavra de Deus, isso mesmo, a palavra de Deus é a principal fonte de discernimento espiritual. Se você quer ser alguém que tenha discernimento, seja um leitor assíduo da palavra de Deus. Porque ela é o padrão absoluto do que é verdade, pelo qual todas as ideias e experiências e ensinamentos devem ser avaliados. Por quê? Porque ela é a verdade absoluta. A palavra de Deus é a única verdade absoluta. Por isso, ela é fonte de discernimento. Porque a partir dela se tem o padrão do que é certo e do que é errado. Quando a Bíblia é central em nossa vida, ela ilumina nossa mente para perceber o erro. O Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, o salmista está dizendo, lâmpada para os meus pés, ou seja, a palavra de Deus é importante para momentos pequenos, simples da minha vida. Aquilo que só os meus pés, que estão debaixo dos meus pés, mas também é luz para o meu caminho. É luz para as ideias mais profundas, para a caminhada mais longa. Ou seja, a palavra de Deus é luz para cada momento da minha vida. Seja momentos simples ou os mais importantes, porque a palavra de Deus é o padrão absoluto de verdade. E é dela que nós tiramos tudo aquilo que nos rege, tudo aquilo que nos conduz a Deus. Por isso, Calvino dizia que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. As Escrituras contêm tudo o que é necessário para a salvação e para uma vida piedosa. Nenhuma revelação moderna ou interpretação deve ser aceita se contradiz os ensinamentos claros da Bíblia. Mas como que eu vou saber que aquilo ou isso está contradizendo os ensinamentos da Bíblia? Se eu conhecer a Bíblia. Nós estamos falando da Bíblia como padrão absoluto. Se a Bíblia é o padrão absoluto, nós precisamos conhecer esse padrão. Então, a Bíblia é fonte de discernimento, porque ela é o padrão absoluto. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, tudo que nós vamos fazer, precisa ser passado pelo crivo da palavra de Deus. O discernimento bíblico exige familiaridade com a palavra. Quanto mais o crente estuda e medita nela, mais sensível se torna a verdade. Aqui eu me lembro da história dos especialistas em dinheiro falso do FBI americano. Dizem que eles nunca estudam as notas falsas. O que a primeira percepção, a gente poderia presumir isso, né? Se é especialista em dinheiro falso, eles estudam o dinheiro falso. O problema é que as notas falsas, elas divergem. São vários falsificadores, são várias matrizes. Então, não tem como você estudar todas elas. Mas a nota verdadeira só tem uma matriz. Então, eles se tornam especialistas, vamos colocar assim, eles se tornam especialistas na verdade. Quando veem a mentira, para eles é óbvio. Assim está o crente. O crente, para ter discernimento, ele precisa ser especialista em Bíblia. Sendo ele especialista em Bíblia, quando chega uma heresia, para ele é muito óbvio, porque ele conhece a verdade. Nós não precisamos, irmãos, sermos especialistas em heresias. Nós precisamos ser especialistas em Bíblia. A Bíblia deve ser lida com oração e dependência do Espírito Santo. Não basta decorar versículos ou ter conhecimento técnico, é preciso aplicar a verdade de forma prática e humilde. Sejamos especialistas na verdade para não sermos enganados pela mentira. O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem conduz o crente à verdade plena. Jesus afirmou que o Espírito nos guiaria em toda a verdade. E é ele quem ilumina o entendimento espiritual. João 16:3 diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus também diz que o Espírito Santo nos fará lembrar da palavra de Deus. Olha só, a Bíblia é o nosso padrão e o Espírito é quem nos faz lembrar.
O discernimento não é fruto apenas de lógica ou estudo, mas da ação sobrenatural do Espírito em nosso interior, moldando nossa percepção da realidade à luz da vontade de Deus. É o Espírito Santo quem trabalha nossas vidas. É o Espírito Santo que nos revela Deus. É o Espírito Santo que nos revela a palavra de Deus, porque o próprio Espírito é o escritor da Bíblia. O Espírito Santo opera em harmonia com a palavra. Ele jamais contradiz as Escrituras, pois foi ele quem as inspirou. Seria estranho que eu escrevesse uma coisa hoje como verdade e daqui um ano, ou mesmo daqui uma semana, eu escrever algo completamente oposto e afirmar que as duas coisas são verdade. Isso não existe. Portanto, o Espírito Santo nunca irá revelar algo que seja contrário às Escrituras, porque ele mesmo é o escritor das Escrituras. Por isso, quando alguém alega ter uma revelação do Espírito que se opõe à Bíblia, essa revelação deve ser rejeitada. É estranho que alguém tenha uma revelação que contradiza a Bíblia. É ainda mais estranho quando alguém tem uma revelação que se opõe à Bíblia. É uma coisa, de fato, do diabo. O verdadeiro discernimento é uma combinação da Escritura e da atuação do Espírito na vida do crente. É o padrão absoluto e aquele que esclarece o padrão. O Espírito concede dons espirituais, entre os quais está o dom de discernimento de Espírito, como diz Paulo em 1 Coríntios 12, que o Espírito dá o discernimento de Espírito. O Espírito Santo é que nos capacita com esta virtude, com este dom. Esse dom é fundamental para reconhecer a origem de determinadas manifestações espirituais ou ensinamentos. Nem tudo que é espiritual procede de Deus. Por isso precisamos da sensibilidade do Espírito para julgar com justiça. Nem tudo que é espiritual procede de Deus, porque Satanás pode tentar nos enganar, né? A Bíblia diz que Satanás pode se transformar em anjo de luz para tentar enganar os justos. E nem tudo que parece ser é de verdade. Porque pode ser que seja mera humanidade, mera coisa de quem está fazendo. Então é por isso que é importante você ser cheio da palavra de Deus e cheio do Espírito Santo, porque assim você jamais será enganado e também não tomará atitudes precipitadas. O discernimento que vem do Espírito também se manifesta em decisões cotidianas. Ele nos alerta, nos incomoda diante do erro e nos dá sabedoria para corrigir. Tudo isso a partir da palavra de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de vigilância, sabedoria e sensibilidade à verdade de Deus. Como diz aqui, o discernimento que vem do Espírito também se manifesta em decisões cotidianas. Lembra que nós lemos o Salmo 119 e o 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, decisões básicas, e luz para o meu caminho, decisões complexas, grandiosas para a vida. Ou seja, o discernimento que vem do Espírito, que vem da palavra de Deus, se manifesta até nas decisões mais simples do dia a dia. Maturidade cristã. O discernimento se desenvolve com a maturidade espiritual. Hebreus 5,14 afirma que o alimento sólido é para os adultos espirituais, que pela prática têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. O discernimento se desenvolve com maturidade. Maturidade vem, não é com o tempo de casa, mas maturidade vem com a prática da palavra, com a prática da obediência, com o exercício da obediência a Deus. Isso mostra que o discernimento é também resultado de uma caminhada de fé constante e obediente. Não existe discernimento espiritual verdadeiro sem uma vida de comunhão com Deus. Então, o professor pode inclusive explorar isso com seus alunos. Se vocês querem ter discernimento, se nós queremos ter discernimento, nós precisamos ser crentes de verdade. Nós precisamos ser crentes que tenham comunhão com Deus, que sejamos leitores da palavra de Deus e sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Maturidade não é medida por tempo de conversão, mas por profundidade de relacionamento com Deus e conhecimento da palavra. O que eu acabei de falar. E aqui esse slide é claríssimo, arremata brilhantemente. Maturidade não é a mesma coisa que tempo de casa, mas é resultado de relacionamento, de profundidade em relacionamento com Deus e conhecimento da palavra. Então, o professor pode mais uma vez aqui explorar com seus alunos. Vocês querem de fato ter maturidade? Não pense que o tempo vai ensinar vocês a ter maturidade e, consequentemente, discernimento. O que vai fazer vocês ter maturidade e, consequentemente, discernimento é a comunhão, o relacionamento de vocês
com Deus. Um cristão maduro sabe identificar sutilezas do erro, discernir motivações e perceber distorções doutrinárias, mesmo que disfarçadas de piedade. E as distorções, geralmente, elas são distorções sutis. Esse é um ponto que é importante. E o professor deve explorar isso com seus alunos. Que nenhuma das heresias, ou pelo menos 99% delas, vou colocar aqui 99% das heresias, sempre tem uma maquiagem. E uma maquiagem muito bem feita. A maioria das heresias, elas se apresentam de forma muito sutil, por isso que enganam a muitos. E Satanás tem o hábito de imitar. Lembra que tem um texto bíblico que diz que ele se transforma em anjo de luz para enganar até os santos? Então, nós precisamos do discernimento por isso, porque as coisas se discernem espiritualmente. Porque nós temos um inimigo que trabalha espiritualmente. Ele não está parado. As coisas não acontecem assim nas universidades, acontece no mundo espiritual. Ele não é levado por qualquer vento de doutrina. O cristão não é levado por qualquer vento de doutrina. Essa maturidade também se reflete na paciência, na humildade, na disposição de ouvir e de aprender. Maturidade é maturidade. É uma expressão de maturidade você parar para ouvir. Especialmente no mundo onde todo mundo está esperando a vez de falar e ninguém quer ouvir ninguém. É maturidade. Quando você vê alguém disposto a parar para ouvir, é porque essa pessoa tem maturidade e, consequentemente, tem discernimento. É necessário frisar que o discernimento não é arrogância espiritual, mas fruto de uma fé enraizada. O cristão maduro sabe que ainda está em crescimento, e isso o torna mais vigilante e dependente da graça de Deus. Isso é uma expressão de humildade. Você admitir que você está em processo de crescimento e que você pode sofrer perdas é uma expressão de humildade. Terceiro tópico, praticando o discernimento. Julgar corretamente. A Bíblia nos ensina que devemos julgar com justiça e segundo os critérios espirituais. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Existe um discurso, entre os cristãos e não cristãos, entre as pessoas, Você pesquisa isso na internet, vai estar na boca de cristãos e não cristãos, que você não deve julgar. Mas olha só o texto. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Olha, Jesus dizendo que nós devemos julgar. Agora, olha só, existem critérios para esse julgamento. Isso mostra que o discernimento exige mais do que impressões superficiais. Requer uma análise profunda, com base na verdade, e não em preferências pessoais. Olha só a situação de Jesus diante da mulher que foi pega em adultério, Muita gente diz que Jesus não julga ninguém, quem somos nós para julgar, mas Jesus julgou tanto a mulher que foi pega em adultério quanto os fariseus. Melqui, como foi que ele fez? Ele disse, olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está acusando os fariseus de serem pecadores. Ele diz para a mulher, ninguém te condenou, mulher, eu também não vou te condenar, mas vai e não peques mais. Jesus está julgando ela aqui, está dizendo que você é pecadora mesmo, você foi pega em adultério. E Jesus era o único que podia fazer isso. Por quê? Porque primeiro ele não tem pecado e nem foi pego em adultério. Ele não tinha pecado, assim como os fariseus tinham, e não foi pego em adultério como aquela mulher foi pega. Jesus julgou sim, tanto os fariseus quanto aquela mulher. Só que ele julgou com reta justiça. Ele julgou porque ele não peca. Ele julgou porque ele não foi pego em adultério. Então, quando nós queremos apontar o pecado de alguém, quando nós queremos corrigir, disciplinar, exortar alguém, use a Bíblia como referência. Julgar corretamente também significa não ser precipitado. É necessário ouvir, observar, comparar com as Escrituras e orar antes de tirar conclusões. Muitos erros ocorrem porque as pessoas julgam com base em emoções ou em simpatias e não pela verdade revelada. Esse é um problema sério. Muitas vezes a gente está em situações de aconselhamento de casais, por exemplo, de irmãos na igreja, e a gente precisa ver os dois lados, porque certamente haverá dois lados. Então é importante que a gente não se precipite. Você que é professor, você que é líder, pastor, dirigente, que tem alguns BOs desse assim na igreja, ore. Não se precipite. Lembra que o discernimento ele é longo, é demorado, então não se preocupe. Tenha uma semana para você orar, jejuar, para depois você tomar a decisão de falar, de confrontar ou aconselhar aquilo que for necessário para que você não tome uma decisão equivocada. O discernimento espiritual é lento, criterioso e movido pela humildade. O julgamento correto e isento de hipocrisia
Jesus criticou os fariseus por julgarem os outros com rigor enquanto ignoravam seus próprios pecados, né? Como eu acabei de falar. Mas Jesus julgou eles. Jesus julgou eles. Antes de apontar o erro alheio, devemos examinar a nós mesmos à luz da palavra. E o exame é à luz da palavra. É à luz da palavra. Viu, irmãos? O professor deve, inclusive, explorar isso com seus alunos. Toda vez que você for fazer uma avaliação, não avalie o seu hoje comparando com o seu de ontem. Avalie o seu hoje comparando com a palavra de Deus. Cuidado com as emoções. As emoções são dádivas de Deus, mas não devem governar nossas decisões espirituais. Nós não podemos ser governados por nossas emoções. Se nós formos governados por nossas emoções, nós nunca teremos fé verdadeira. Nunca teremos fidelidade verdadeira. Muitos crentes confundem emoção com presença de Deus ou tomam decisões baseadas em sentimentos momentâneos. É um erro. O professor, inclusive, deve explorar isso com seus alunos. É preciso ter cautela, especialmente jovens que são recorrentemente precipitados, estão sempre cheios de emoções, é uma fase de muita emoção. Então é importante que não devamos confundir emoção com presença de Deus. As extravagâncias que muitas vezes a gente vê por aí é porque essas pessoas confundem emoção com presença de Deus, com o poder do Espírito Santo. O discernimento exige equilíbrio. Acolhemos as emoções, mas as submetemos à razão iluminada pela palavra de Deus. Não é o que eu sinto, é o que está escrito. Por isso Jeremias diz em 17:9, enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso quem o conhecerá. Por que Jeremias está tratando desse assunto? Porque nós podemos realmente nos iludir. Mas como a palavra de Deus é definitiva, então nós não devemos olhar para o que o nosso coração fala, pensa, deseja. Como diz o próprio João, lá na sua carta, se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Ou seja, o teu coração é enganoso. O teu coração não consegue saber a profundidade do seu pecado nem do seu perdão. Então confie em Deus, observe aquilo que está escrito e não aquilo que você está sentindo. Isso significa que nem sempre nossos sentimentos refletem a vontade de Deus. Um ensino pode ser emocionante e carismático, mas falso. Por isso, não devemos confiar apenas em experiências subjetivas, precisamos de critério objetivo da verdade bíblica. O discernimento requer que separemos a experiência emocional da verdade doutrinária. Nem tudo que nos faz sentir bem é de fato bom ou espiritualmente. Nós precisamos tomar essa decisão de separar a experiência, porque a experiência ela pode ser válida sim, viu? Nós não estamos aqui rejeitando nenhum tipo de experiência. A experiência pode ser válida, mas a experiência geralmente é válida para aquele que teve a experiência e não para a comunidade. Obediência à verdade. O discernimento também se expressa na obediência prática à verdade. Isso é uma questão até óbvia, né? Porque se eu acredito que é a verdade, então por que eu vou violar a verdade? Das duas, uma. Ou eu sou um idiota, ou eu sou um escravo. A maioria das pessoas vivem como escravos. Por que que elas desobedecem à verdade? Desobedecem à palavra? Porque são escravas do pecado. Conhecer o certo e não praticar é um tipo de engano. É às vezes escravidão, mas também é um pecado. Paulo disse que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. A verdadeira sabedoria não está apenas em identificar o erro, mas em viver de forma coerente com a verdade. Porque qualquer um que identifica o erro, e qualquer um que estuda, que pesquisa, pode identificar o erro. Mas e o exemplo prático de vida? O discernimento se completa na vida obediente. A obediência mostra que confiamos em Deus e na veracidade da sua palavra. Somente a obediência prova que de fato cremos. Nada, movimento, choro, lágrimas, enfim, oferta, dízimo, nada disso prova que de fato nós cremos. O que prova que nós cremos é a obediência. Quando seguimos a verdade, mesmo diante de pressões ou oposição, mostramos que estamos firmados no Evangelho. A fé madura se manifesta em atitude que reflete a verdade que cremos e proclamamos. A fé madura se manifesta em atitudes. É por isso que o apóstolo Paulo diz que somos criação de Deus em Cristo para viver boas obras. É por isso que Tiago diz que mostre-me a fé e eu te mostro as obras. Eu te mostro a minha fé pelas obras. A prática da obediência também protege contra o engano. Quem vive a palavra conhece o seu poder e não se deixa seduzir por mensagens que prometem atalhos ou bênçãos sem cruz. Como eu falei lá
dos especialistas em dinheiro falso dos Estados Unidos. Eles são especialistas na verdade. E aí o erro se torna muito óbvio. O discernimento se reforça na fidelidade, pois quem anda na luz reconhece facilmente as trevas, né? Humildade é importante. A melhor forma de manter o discernimento espiritual ativo é andando em submissão à verdade. Obedecer à palavra nos torna mais sensíveis à voz de Deus, mais firmes diante das heresias e mais úteis no reino. Discernir é também obedecer. Qualquer um, volto a repetir, que diga que tem a fé e não obedece, essa fé não é verdadeira. Nossa conclusão. Em todo este trimestre entendemos que vivemos dias difíceis em que o engano tem se disfarçado de verdade e muitos têm sido levados por doutrinas humanas. O discernimento espiritual é, portanto, uma necessidade urgente que protege a fé, preserva a igreja e honra a Deus. Para discernir corretamente, precisamos estar cheios da palavra, cheios do Espírito e firmes na obediência. Então, nós temos aí fontes de discernimento: palavra, obediência e o Espírito Santo. O discernimento não é um dom reservado a poucos, mas uma responsabilidade de todo crente. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Lembrando que na plataforma EBD em Foco você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.